Quando a gente fala técnicas avançadas de negociação, é uma visão acadêmica, eu quero trazer pesquisas que foram realizadas em várias universidades e que estudaram o comportamento humano. Na medida em que eu entendo esse comportamento humano, eu consigo deliberar melhor, junto ao meu oponente, situações para que, naquele intuito da negociação, consiga ter mais sucesso. A gente vai estudar algumas situações sobre isso. Antes de falar sobre o tema avaliação, a gente precisa entender o que é negociação. E negociar não é vender. Não precisa tirar essa ideia que negociação é venda. Negociar é eu ter um objetivo a ser alcançado junto ao meu oponente, de forma que esse objetivo satisfaça as partes. Não importa se é venda, não importa qual o objetivo. Negociamos o tempo todo, o dia todo, a todo instante. Perceba que negociamos conosco mesmo, por exemplo, ao sair da cama. Você bate no despertador e fala, não, só mais 10 minutos eu saio. Você vai lá, o soneca toca, você vai, mais 15 minutos eu estou saindo. Não, só mais 15, você está negociando consigo. Negocia com o seu gerente, o horário que você vai chegar, o seu atraso, horário de almoço. Estamos negociando constantemente. Objetivos junto com o seu oponente. Antes de entrar numa negociação propriamente dita, eu cito 4 avaliações importantes. Primeiro, avaliar sua masa. Masa, melhor alternativa sem acordo. O que é uma masa? E por que a masa é tão importante? A masa te empodera numa negociação. Eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês entenderem o que é masa. Qual o seu nome? Flávio, imagina a seguinte situação. Você está fazendo uma entrevista de emprego, aí eu estou te entrevistando, eu falo o seguinte, Flávio, gostei muito do seu perfil, aqui na empresa nós pagamos R$4.000 de salário, mais benefícios e pagamos também 50% de bolsa em pós-graduação na GV. Daí você olha para mim e fala assim, eu também gostei da empresa, você me dá 7 dias para eu pensar, adequar, pode ser? Claro, Flávio, 7 dias, se você voltar aqui em 7 dias, você está contratado. Só que nesse interim, no dia seguinte, você tem outra entrevista. E aí, estou te entrevistando e falo o seguinte, Flávio, outra empresa, gostei do seu perfil, aqui na empresa eu pago R$3.500 de salário e 100% de bolsa na GV. Você olha para mim e fala o seguinte, olha, eu também gostei muito do perfil dessa empresa, mas eu gostaria de entrar num processo contigo. Gostei tanto que, para eu ficar aqui, eu gostaria de saber se você não faz um ajuste. Se você chegar em 4.000 de salário, eu fico nessa empresa. Por que ele entrou nesse processo de negociação? Porque ele tinha uma condição anterior. A condição anterior era 4.000 de salário, 50% de bolsa. Esta é 3.500 de salário, 100% de bolsa. Como ele já tinha uma condição anterior, ele se empodera mais para entrar numa nova negociação. Esse fato de ter uma condição anterior é chamada de masa. Melhor alternativa sem acordo. Eu tenho uma alternativa de negociação não acordada. Autoavaliação. É muito importante sempre avaliar-se antes de entrar numa negociação. O quão preparado você está para entrar numa negociação? Qual é a sua personalidade frente à personalidade do oponente? Quão conhecimento você tem para entrar nessa negociação? Será que quem negocia e é especialista em negociar Minha Casa Minha Vida está preparado para negociar uma intermediação de uma fazenda, por exemplo? Ele sabe quantos, a medida de 1 hectare, ele sabe a relação de fazer uma avaliação de uma fazenda, ele sabe cuidar dessa relação com o seu oponente. Então, primeiro, avalie-se antes de entrar numa negociação. Avaliação da situação.
o que essa situação prevê? E em situação a gente está... nós consideramos diversos itens que correspondem a essa situação. Por exemplo, contrato. Essa negociação exige um contrato? Se exige um contrato, ele exige um advogado? Essa negociação tem custos perdidos? O que seriam custos perdidos? Eu tenho que me deslocar até outra região para fazer essa negociação? Eu tenho que ficar em hotel? Eu tenho almoço previsto? Tudo isso faz parte do cômputo de análise da situação. Então, antes de entrar numa negociação, eu avalio a situação. Na situação ainda, a gente pode considerar território. Não é a mesma situação de negociação eu negociar no meu território ou negociar no território do oponente. Negociar no nosso território, nós temos mais empoderamento do que negociar no território do oponente. Por isso, muitas vezes, as negociações são feitas em campos neutros. Restaurante, por exemplo. Avaliação do oponente. Muito importante eu ter dados do oponente, avaliar o oponente. Quanto mais informações eu tenho do oponente, e eu não estou falando aqui das avaliações do oponente de situações creditícias que são uma obrigação de todo corretor levantar, óbvio. Não é desse tipo só que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de conhecer o oponente quanto à sua personalidade, conhecer o oponente quanto aos seus objetivos, entender com quantas partes eu estou lidando. Muitas pessoas vão para a negociação e não lidam com uma parte só. Às vezes você negocia com mais de uma parte. Quantas vezes nós já não nos deparamos negociando com um casal, a mulher está com o objetivo e o marido está com outro objetivo? As partes não são monolíticas, elas não falam a mesma linguagem, cada um está com uma linguagem diferente. E você tem que entender isso para lidar melhor com a negociação. Então, avaliar o oponente. Avaliar se as partes são ou não monolíticas, avaliar os interesses da parte, avaliar quem decide, quem compra. Tem uma série de questões a serem avaliadas com relação ao seu oponente para você deliberar melhor a sua negociação. Então, entrar numa negociação, quando você faz uma avaliação dessas 4 situações, você entra muito mais bem preparado para uma negociação. Anotem esses itens aqui e no final da palestra a gente, talvez seja um dos itens que vá levantar mais questionamento e a gente discute depois. Suponha que você já tenha feito a avaliação. Você avaliou-se, você avaliou a masa, você avaliou a situação, você avaliou o oponente, agora você está entrando numa negociação propriamente dita. Eu cito aqui 3 tópicos para que você tenha sucesso numa negociação. Primeiro, criar confiança, táticas de persuasão e ser criativo. Fundamental criar confiança. Ninguém negocia e chega no ponto ápice da negociação se não tiver confiança. Alguém negocia com alguém que não tenha confiança? O primeiro sintoma de quebra de confiança, você dispensa a negociação. Imagina você está negociando a instalação de um ar-condicionado na sua casa. Você chama o técnico e olha para ele e fala o seguinte: escuta, faz uma análise aqui para mim. Eu comprei esse ar-condicionado, na loja me disseram que ele correspondia à área da minha casa. Tem aqui 12.000 BTUs, a sala tem 90 metros quadrados. O que você acha? Corresponde? Aí o técnico olha para você e fala assim: posso dar uma olhadinha no manual? Preciso ver aqui, dar um esclarecimento. O que você pensa nesse ato? Ele te gerou confiança? Você é capaz ainda de pedir um orçamento para ele? Claro que não. Você vai dispensar, fala: vou fazer o seguinte, eu estou com o almoço aqui programado, a gente conversa depois, eu te mando o manual por e-mail. Você feita qualquer história e tira da frente. É nisso que nós temos que sintonizar. Gerar confiança junto ao oponente. Nós vamos ver algumas táticas que geram confiança ao oponente na sequência. Táticas de persuasão. A tática de persuasão, elas são usadas com a finalidade de não perder o time da negociação.
Quantas vezes estamos negociando e perdemos o time da negociação? É aquela ligação que você fala, eu vou ligar para o cliente a semana que vem, quando você liga a semana que vem, ele fala que já fechou. Algumas táticas de persuasão que nós vamos estudar também permite não perder o time da negociação, ou pelo menos ajudar a não perder o time. Ser criativo. Ser criativo é um tópico importante com relação aos problemas que surgem durante a negociação. A negociação por si, por natureza, ela não é binária, ela não é sim ou não, ela não é branca ou preta. E vou te dizer uma coisa, para o mundo do corretor de imóveis é mais cinza ainda do que parece. Eu pergunto, quantas vezes os senhores já não desenrolaram o andamento de uma negociação, de uma intermediação imobiliária, olharam e falaram, isso aqui está fechado. Chega mais uma semana, aquela negociação cai. Cai por qualquer item que você tenha que ter uma criatividade para recuperar essa negociação. Então, nós temos que ter muita criatividade para fugir de elementos que causem distúrbio durante a negociação. De novo, a nossa negociação não é branca ou preta, ela é cinza. Sempre tem alguma coisa, ou vai ter alguma coisa que envolve a negociação e que parece um complicador e que você tem que ser criativo para tirar isso da frente. Táticas de confiança. Eu cito aqui 5 táticas de confiança. Conhecimento. Isso aqui faz menção, então, aqui, estou destrinchando, certo? Falamos de criar confiança, táticas de persuasão, ser criativo. Vamos falar agora de destrinchar cada um desses tópicos. Táticas de confiança. Primeiro, conhecimento, similaridade, objetivo comum, inimigo comum e rapport. Conhecimento é a principal forma de você gerar confiança no seu oponente. E eu vou além. O conhecimento ele é um gerador de confiança, mas dentre estes aqui elencados, a falta dele é o único ali que a falta dele quebra a confiança. A falta de conhecimento quebra a confiança. E a nossa profissão, corretor, é uma profissão que tem que estar constantemente atualizada. Eu não sei se vocês já se deram conta de quantas disciplinas envolvem o trabalho de um corretor de imóveis. Legislação, direito, matemática financeira, conhecimentos bancários, investimento, língua portuguesa. Todos esses tópicos nos fortalecem para poder darmos o melhor na nossa profissão. Imagina que você está negociando com um investidor, ele que te coloca algumas situações de aplicação no mercado financeiro, diz que aquele imóvel não dá rentabilidade suficiente para ele, porque ele tem o dinheiro aplicado em títulos do Tesouro Nacional. Com resgate em 2019, ele começa a colocar alguns diferenciais para você, você não entende disso, como é que você vai quebrar uma objeção? Ter conhecimento é fundamental para nós alavancarmos a confiança junto ao oponente. Coisas simples do dia a dia. O cara entra dentro do stand, você estudou o stand todo, num plantão. Aí ele pergunta para você, quantos andares tem o empreendimento? Você esqueceu desse detalhe? Aí você começa a contar os andares ali da maquete com os olhos, a fim de satisfazer a resposta. O cliente percebe, o cliente vai denotar em você uma falta de confiança imediata porque você não tem conhecimento do processo. Similaridade. Estudos de comportamento mostram que nós temos mais confiança com quem se parece mais conosco. Eu vou dar alguns exemplos do dia a dia da vida, da nossa vida social, e vocês vão ver como essa situação se contextualiza e como é que a gente traz isso para a negociação. Remetam-se ao dia em que conheceram a sua esposa, uma namorada.
Você se aproximou dela por quê? Porque ela provavelmente tinha costumes ou tinha aparências que eram similares a você. Isso despertou confiança. Ela começou a conversar com você por quê? Porque suas atitudes, seus gestos, seu comportamento, suas vestes eram similares à dela. Esse elo provocou uma aproximação, gerou uma confiança da primeira conversa. Objetivo em comum. Estudos acadêmicos mostram que pessoas que têm objetivo comum geram confiança lá na frente. Remetam-se à pessoa que você conheceu, ou que você namorou, casou. Quantos objetivos comuns vocês não tiveram para que esse laço fosse gerado confiança para esse matrimônio, para um namoro mais sólido? Eu estou fazendo faculdade, eu também. Eu quero comprar um apartamento, eu também. Objetivos comuns, eu quero ter um filho, eu também. Esses objetivos comuns traçados vão criando elos de confiança. Inimigo comum. Não só o objetivo comum, e inimigo entendo aqui também como pontos adversos, a adversidade comum entre as partes vai gerando confiança. Eu não bebo, eu não gosto de bebida, eu também não. Eu não gosto de dirigir correndo, eu tenho receio também. Sabe que eu também não dirijo correndo, eu vou devagar. As adversidades em comum também vão gerando confiança. Rapport. Rapport é uma palavra francesa, ela quer dizer quebra-gelo. Você consegue ter mais confiança com a pessoa no momento em que você consegue colocar ela dentro do seu circuito de conversa. E essas pessoas se aproximam de você no circuito de conversa provocado pelo quê? Pelo bom humor. Ninguém gosta de estar perto de pessoas mal-humoradas. Esse bom humor, essa forma de trazer a pessoa próxima de você, você vai provocar como? Com um quebra-gelo, brincando com a pessoa. Quando você conheceu a sua namorada, o seu marido, a sua esposa, você não olhou lá nela lá no restaurante sentada na cadeira, ou encostada num balcão, ou dançando, você não olhou para ela e falou assim, me dá um beijo. Foi assim? Ou você foi conversando, quebrando gelo, fazendo uma brincadeira, fazendo com que ela se aproximasse de você e fosse ganhando confiança. Então, os estudos mostram que quebrar gelo junto ao seu oponente é um elo, sim, de gerar confiança. Vamos colocar isso aqui dentro do mercado imobiliário, com alguns exemplos. Conhecimento, eu já disse, já comentei como é que o conhecimento traz, então, esse elo de confiança. Similaridade. Você está no stand vendendo Minha Casa Minha Vida. Você vai atender o seu cliente de terno, gravata e sapato de verniz? Ou você vai estar com as vestes que condizem com a linguagem de quem está lá comprando Minha Casa Minha Vida? Você vai usar uma dialética complicada, com palavras de entendimento difícil, ou você vai entrar num discurso que quem está comprando Minha Casa Minha Vida te entenda? Quando eu estou fazendo isso, eu estou em qual tópico? Similaridade. Eu estou buscando a similaridade com o meu oponente para que ele confie em mim. Da mesma forma, se eu for atender o CEO de uma empresa que está disposto a fazer altos investimentos, eu não vou de calça jeans, sapato, uma camisa e um blazer. Eu vou de terno e gravata fazer essa negociação. Objetivo em comum. Eu vou dar um exemplo de um fato que aconteceu comigo para vocês entenderem o quanto que é importante avaliar o oponente para você captar objetivos em comum. Entrou certa feita um cliente no stand, estava lá atendendo, o cara chegou de camiseta e shorts. Ele olhou para mim e falou assim, nós nos apresentamos, ele disse, Fred, você desculpa os meus trajes, eu estou um pouco suado,
que eu estava jogando tênis. Então, eu vim para cá direto, porque eu tinha um compromisso com você, eu não quis atrasar. Eu falei, pô, que legal, você joga tênis, eu também jogo. Qual que é o meu objetivo aqui? Estou buscando um ponto comum, criando um rapport com o meu oponente, para que ele possa entrar no circuito gerador de confiança. Quando vamos... E isso tem a ver com a avaliação do oponente. Eu fiz uma avaliação ali do que ele está falando, do comportamento dele, para poder usar isso a meu favor. Muitas vezes nós temos a informação do oponente e não usamos deliberadamente essa informação. Você tem o nome do oponente, você tem dados do oponente, joga no Google, informe-se das qualificações dele, que você pode usar alguma informação a seu favor para buscar um objetivo comum. Da mesma forma, inimigo comum, eu não gosto disso, eu também não, e o rapport, que é esse quebra-gelo que você vai fazer com o cliente. Eu cansei de ver alguns treinamentos em imobiliárias, o cara está no stand, o coordenador chega e fala assim, olha, então você vai fazer o seguinte, o cara entra pelo stand, você começa aqui, ó, apresentando esse quadro, daí você vai para a maquete, aí você pega o cara, você leva para o decorado, traz o cara do decorado, põe na mesa e deixa comigo. Sucintamente é isso que um coordenador fala. Se você quer tornar-se um corretor de sucesso, você tem que começar a entender e a negociar com esse cliente. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é criar um rapport com ele, antes de entrar nesse processo de demonstração do produto. Faça com que ele te conheça, faça com que ele crie um círculo virtuoso com objetivos comuns, se possível inimigo comum, quebrando gelo, brincando, fazendo com que ele se sinta incluindo dentro do seu círculo, para criar um elo de confiança, para depois você entrar então em parâmetros demonstrativos do stand. Vamos falar agora de táticas de persuasão. Pressão do tempo, isso não é tudo, poder das alternativas, poder do contraste, reforço, evidência social. Como eu disse, essas táticas servem para você não perder o time do negócio. Pressão do tempo. Essa é uma tática um pouco viciada no mercado, mas funciona se você souber colocá-la e souber colocá-la de forma um pouco mais diversificada do que é apresentada hoje no mercado. Por que eu digo que ela é viciada? Porque muitas empresas usam essa tática da pressão do tempo e não colocam ela com seriedade. Então, por exemplo, o que é o Even Day? Você tem propaganda o dia inteiro do Even Day. Even Day. Even Day é a construtora Even promovendo descontos absurdos e diz o seguinte, é válido somente para este final de semana. Eu coloco o tempo final de semana como persuasivo para que você vá lá e feche o negócio. 50% de desconto em todos os nossos estoques válidos apenas para este sábado e domingo. Eu estou forçando o cliente a ir até o stand, fechar a negociação no sábado e domingo. Qualquer relação que você coloque em função do tempo, você está persuadindo o cliente a tomar uma decisão de fechamento. Quem vê Shoptime é uma tática que funciona constantemente. Eles colocam lá duas pressões do tempo. Uma, na venda, é o estoque sinalizado aqui à direita no monitor e diminuindo à medida que vão sendo feitas as ligações. Isso vai te despertando o interesse de compra. Você fala, pô, o estoque está acabando. Será que eu compro ou que eu não compro? Vou perder essa oportunidade? É com isso que eles estão trabalhando. E com o tempo, também tem um reloginho lá e fala, essa oferta aqui é válida apenas para os próximos 10 minutos. E o relógio vai diminuindo ali. Para quê? Para te persuadir ao fechamento do negócio. O ser humano ele se incomoda com a pressão do tempo e com... Sabe o que está acontecendo aqui? Perda de oportunidade. Nós temos aversão à perda. Isso é natural do ser humano.
Se eu tenho aversão à perda, eu não quero perder uma oportunidade. E aí a pressão do tempo te influencia. Tática do isso não é tudo. Algumas propagandas usam essa tática e já vou trazer isso também comparativo no mercado imobiliário. O Polishop, quando está fazendo uma propaganda, ele começa lá. Esse conjunto de panelas incrível, maravilhoso, você leva agora por R$200. Aí ele te dá uma fração de segundos para você pensar e fala assim, mano, preço bom, hein? Conjunto de panela por R$200. Interessante. Você pensou isso tudo numa fração de segundos, depois ele volta. Mas isso não é tudo. Você vai levar esse conjunto de panelas por R$200 e mais esse lindo faqueiro. O que está sendo vendido aqui é senso de oportunidade. E nosso comportamento de ser humano é não perder sensos de oportunidade. Quando você vai mostrar um imóvel, não dê todas as características do imóvel frente ao preço apresentado. Sinta o cliente. Como é que o cliente está reagindo? Você mostrou o imóvel, mostrou as qualificações do imóvel, deu o preço do imóvel, e nós somos especialistas em observar o cliente e falar assim, convenceu, não gostou muito, vai pensar. Você capta isso, nós corretores captamos isso do cliente. Se você sentiu que ao dar o preço, com as qualificações que você já deu, ele ficou balançado, ou ele ficou desinteressado, ou ele está propenso, é o momento de você entrar no isso não é tudo. Olha, eu queria dizer para o senhor, eu te dei esse preço, mas é importante ainda que eu diga que este empreendimento é o único na região que tem alguns facilities diferenciados. Por exemplo, ele tem uma identificação biométrica na entrada de cada cômodo, na entrada do apartamento. Ele tem uma identificação via SMS toda vez que chega uma correspondência para o senhor. Os depósitos nesse empreendimento eles não são na garagem. Nós temos uma ala especial para os depósitos nesse empreendimento. Veja, 4 metros quadrados cada depósito. Você não coloca todas as qualificações no instante de dar o preço. Guarde algumas coisas na manga, ou seja, a tática do isso não é tudo, para qualificar o seu imóvel. O poder das alternativas. Aqui tem muito a ver com pergunta fechada, né? Você não dá pergunta aberta para o seu cliente, para o seu oponente. Você dá 2 alternativas para ele na pergunta ou na fala, de forma que qualquer uma das 2 que ele te responder te satisfaça. Eu vou dar um exemplo prático. Você recebe o telefonema de um cliente interessado num determinado imóvel. Qual é o seu objetivo? Fazer com que ele visite o imóvel? Você não vai perguntar para ele, quando é que o senhor pode ir? Quem pergunta assim, pergunta aberta, dificilmente vai ter uma resposta naquele dia, vai ter que ficar no colo do cliente, vai ter que religar, ligar. É diferente de você perguntar, por exemplo, o senhor gostou do imóvel? Interessante. Vamos fazer o seguinte, eu estou disponível sábado ou domingo. Quando é bom para o senhor, sábado ou domingo? É diferente de perguntar quando você pode ir. Óbvio que você pode ouvir uma resposta diferente dessa. Mas eu estou aumentando a minha probabilidade assertiva quando eu faço pergunta fechada. Estou dando 2 alternativas, sábado ou domingo, de escolha para ele. Eu estou aumentando a minha probabilidade assertiva ao invés de dar uma pergunta aberta. E continua, não deixa assim. Ok, domingo? Muito bom. Domingo às 10 ou às 14? Às 14. E feche sempre a questão com frase de efeito. E frases de efeito de cunho de negociação, de cunho profissional. Não é assim, domingo às 14, beleza, então, fechou. Isso é linguagem de Facebook, né? Linguagem profissional. Domingo às 14, temos um compromisso? Palavras de efeito forte, para que a pessoa do outro lado não fure com você. Temos um compromisso.
Ótimo. As pessoas não gostam de quebrar compromisso. Poder do contraste. Nós, enquanto comportamento, nós estamos sempre, obviamente, almejando aquilo que é o melhor, que é o diferente. E se eu não consigo aquilo que é melhor, que é diferente, eu vou tentar alguma coisa próxima. Esse contraste entre meu desejo e aquilo que eu posso, existe um contraste aqui. Eu queria tanto ter um Porsche, mas eu me contento com esse Peugeot conversível. Percebe? Existe o contraste do meu desejo com aquilo que eu posso pagar. Já que o ser humano comporta-se desta forma, existem alguns efeitos de publicidade, eu já vou trazer isso para o mercado imobiliário, e eu gosto sempre de dar um efeito de publicidade anterior para que vocês entendam o comparativo. Esse efeito contraste, que é um comportamento do ser humano, é usado, por exemplo, para algumas lojas de sapato feminino. Os sapatos mais caros e mais extraordinários estão aqui na vitrine. Ela olha o sapato, fala, nossa, que sapato lindo, R$400. Lindo mesmo. Ela começa a olhar e tal. De repente ela vê que tem um lá dentro, que é próximo, mas é mais barato. Eu crio um contraste atrativo na pessoa para ela poder comprar algo que é mais próximo com o seu desejo. Quando você entra numa concessionária e o cara fala assim, que carro que o senhor deseja comprar? Eu quero comprar um Peugeot. Qual que você acha que é o Peugeot que ele vai te mostrar primeiro? O pé de boi? 1000, sem ar-condicionado, sem vidro elétrico? Ou o top de linha? O Master? Se você não puder comprar aquele, ele vai falar, não, mas tudo bem. Ele já despertou o seu desejo de compra. Ele já te encantou. Ele vai mostrar alguma coisa próxima àquilo que você desejou. Esse é o efeito contraste. Portanto, para o mercado imobiliário, quando você tiver que mostrar um imóvel, mostre sempre o melhor, o mais belo, o mais lindo, para depois chegar próximo do desejo de compra dele. Decorado. Tem de 3, tem de 2 e tem de 1. Mostra o de 3 primeiro. Mas ele só quer comprar o de 1, não importa. Mostra o de 3 primeiro, o de 2, depois o de 1. Você está criando o efeito do desejo nele, o efeito de contraste. Você não vai... Se ele quer comprar o de 1, você não vai mostrar o de 3 para ele comprar o de 3. Você tem vários objetivos envolvidos aqui para mostrar o de 3 primeiro. E você pode arguir com muita propriedade para mostrar o de 3 primeiro. Não, eu quero que você conheça uma decoração diferenciada. Eu quero que você conheça o investimento que a empresa faz. Venha ver. Você vai criando esse efeito contraste no cliente. Reforço. O comportamento humano prediz o seguinte, que nós, quando reforçamos com gestos, atitudes, no tom de voz, em gestos e atitudes, dizeres da outra pessoa, ela entra em consonância conosco. Isso é muito interessante. Óbvio que você tem que ter aqui o cuidado de não reforçar aquilo que não te interessa. Eu vou dar um exemplo. Você está conversando com o cliente e você vai usar um reforço comportamental, que é o balançar de cabeça. Você vai buscar o reforço dele. O senhor não acha, senhor Flávio, que esta residência é uma das melhores residências do bairro? Estou fazendo assim, para quê? Para buscar o reforço do meu comportamento do balançar de cabeça. Em algum momento, durante a negociação, quando eu der o preço, por exemplo, eu vou falar, então, senhor Flávio, esta casa que nós estamos vendo aqui custa R$2 milhões. Pô, Fred, isso está muito caro. Mas o senhor concordou comigo há pouco que era a melhor casa do bairro. Eu busco esse reforço. Cuidado para não reforçar coisas que não interessam. Do tipo, ele está falando alguma coisa que entre em adversidade total com aquilo que você espera. Ele fala assim, pô, esse bairro não tem uma padaria, e você está lá, reforçando algo que não interessa. Cuidado para não reforçar questões que não têm interesse. Nesse momento você não reforça. Tranquilo? O reforço ele pode ser... Ele tem um âmbito positivo ou negativo. Você tem que tomar cuidado na hora de usar.
Evidência social. Nosso comportamento sempre busca o diferente, o que está em evidência. Eu vou dar alguns exemplos para vocês verem como isso é sintomático no nosso comportamento. Você está num restaurante com a sua namorada ou sua esposa. Passa um cara num carrinho, para do seu lado e está flambando uma sobremesa ali. Diferente, ele joga um álcool, um contrô, junto com as frutas, flamba, serve, põe lá. Qual que é a sua reação quando você vê isso? E é imediata. Garçom, o que é isso? Aí o garçom começa, ele é treinado para isso. Aí fala, isso aqui é um chefe francês que nós trouxemos agora e promover essa sobremesa. E tem alguns clientes VIPs que pedem aqui no restaurante. Qual é a sua reação imediata? Eu quero um desse. Você está num bar, o cara está servindo um drink colorido, um azul turquesas, com gelo seco, saindo aquele gás carbono. Você está ali sentado à mesa, você vê o garçom passar, você fala assim, é imediata a reação. Garçom, o que é isso? Isso é uma bebida. Nós trouxemos um barman americano, desenvolvendo aqui uma bebida extraordinária, e fizemos questão de servir para alguns clientes VIPs. Qual é a sua reação? Me vê um desse. Essa evidência social, que é uma característica do ser humano, de querer conhecer o que é novo, de querer o novo, o diferente, é usado por alguns vendedores de carro, por exemplo. Quando o cara vende um carro diferenciado, né, Alphaville, num condomínio aberto, garagens abertas, então ele vendeu, sei lá, um Audi A6. Todas as casas lá do Alphaville 1 têm a garagem aberta. O que ele vai fazer? Ele vai fazer questão de divulgar naquele condomínio que foi vendido um Audi A6 lá. Eu estou criando o despertar, a evidência social, contagiar os outros para que tenham o interesse na compra do carro. Vamos trazer isso para o mercado imobiliário? Você está vendendo um apartamento, cujo apartamento no bairro é o único que tem propriedades de facilities diferenciadas, nenhum outro tem. Nós sabemos por estatística que quem compra mais apartamento no bairro são os moradores do próprio bairro. Você vai na aclimação ver os lançamentos que estão tendo ali e os empreendimentos que estão sendo entregues, a maioria foi vendido para orientais, moradores do próprio bairro. Quando você cria uma situação que pode despertar uma evidência social, o que você vai fazer? Nesse caso, por exemplo, do apartamento diferenciado com facilities. Fazer com que mais pessoas daquele bairro tenham conhecimento desse diferencial para criar o fato da evidência social. Se aquela pessoa comprou aqui no bairro esse apartamento, outras vão se interessar e querer comprar. Táticas de criatividade. Como eu disse, problemas vão aparecer e vão ser uma constante na vida dos senhores, na minha vida, na vida de qualquer corretor. Sabe por que isso acontece? Vocês já pararam para pensar nisso? Não? Por que as coisas são tão cinzas na nossa negociação? Porque nós intermediamos duas pontas. É diferente de uma negociação entre eu e um oponente com o objetivo de satisfazer a mim e o oponente. Eu tenho que satisfazer duas pontas. Eu tenho que satisfazer o vendedor e o comprador. É diferente de eu entrar numa concessionária comprar um carro e eu estou fazendo ali a negociação. Eu tenho que negociar com o vendedor uma questão, com o comprador outra questão, locador e locatário. Quantas vezes as imobiliárias que não se preocupam com fluxograma, por exemplo, de locação, locatário, se perdem demais. O cliente leva o corretor para passear. Então, são questões que têm que ser observadas para não criar mais problemas. Um fluxograma exato de como você lida entre locador e locatário te poupa tempo e te evita problema. Falando de problema, quando você identificar um problema, a primeira coisa que você tem que fazer é sair da caixa.
Saia da caixa, não enxergue aquele problema num todo. Você tem que fracionar problemas. Pegue o problema e fracione. Vai ser muito melhor para você identificar o cerne do problema. Como é que você fraciona o problema? Só tem um jeito, perguntando. Faça-se perguntas para poder identificar qual é o verdadeiro problema. Vou dar um exemplo. Aconteceu comigo. O cara identificou uma compra, o interesse de uma compra de 2 apartamentos, um para cada filha. O negócio chegou para mim, negócio fechado, negociou, pagou tanto à vista, negociei com o incorporador, fechou e tal. Passou 2 meses, o contrato não estava fechado. Estou perdendo o time da negociação. 2 meses, fechou o contrato, interesse comprovado. Uma primeira reação, se você não sai da caixa, é ligar para o cara e falar assim, escuta, você já desistiu da compra? Não estava confirmado? Não é? Errado. Então, faça-se perguntas antes de entender, para poder entender qual é o problema. Será que ele desistiu da compra? Por que desistiria? Será que as filhas desistiram? Por que desistiriam? Será que está com um problema no contrato? Falta algum documento? Será que é um problema entre corpos advocatícios? E aí você vai eliminando um a um cada problema antes de chegar e identificar um problema num todo. Fracione. Nesse meu caso, era problema entre os departamentos jurídicos, porque o advogado contratado pela parte queria mostrar serviço e estava colocando empecilho toda hora no contrato. Até que eu liguei para ele e falei assim, escuta, doutor Paulo, você está realmente firme na proposta de compra, né? Daí ele falou, por que não estou entendendo essa pergunta, Fred? Eu falei, não, eu vejo que você quer comprar, mas seu advogado não. Como assim? O cara põe tanto empecilho, já resolvi tantos empecilhos dele junto com o meu corpo jurídico, que eu acho que ele não quer deixar você comprar. Foi quando ele ligou para o advogado e resolveu os interesses. Aumentar o tamanho do montante. É importante que nós pensemos sempre em aumentar os nossos ganhos. Quem trabalha com imóveis prontos, por exemplo, você aumenta ganho como? Você pode aumentar o ganho com contrato de seguro-fiança, você pode receber uma comissão por isso, você recebe uma comissão pelo seguro da residência. Tem várias formas de você estar sempre pensando em aumentar seus ganhos. Vendedor de carro em concessionária não vende só o carro. Você sai de lá com roda, você sai de lá com documento feito, você sai de lá com som, você sai de lá com película. E o vendedor está sempre te envolvendo nessa situação para aumentar os ganhos. A gente tem que estar sempre pensando em aumentar os ganhos. Compensação não específica. É você colocar dentro da negociação algo que não tinha sido especificado ainda. Eu chamaria isso, dentro de um linguajar mais vulgar, de sacada. Você dá uma sacada e fala, pô, tem uma sacada aqui para resolver isso. Porque problemas vão aparecer. Imagina uma situação... Compensação não específica é só um termo técnico. Imagina uma situação seguinte. Você está vendendo, por exemplo, uma fração de cotas de um hotel. Um apartamento de um hotel. Como todo mundo sabe, hotel você não vende um metro quadrado. Né? Você vai chegar para o cara e falar, que custa tanto um metro quadrado, o cara não vai comprar de você. Hotel você vende o negócio. Então, você está lá vendendo, por exemplo, um empreendimento aqui na 23 de maio, que é perto da 25 de março, está sendo lançado, R$360 mil, 17 metros quadrados. Se o cara perguntar para você quanto é um metro quadrado e você disser, você perdeu o negócio, concorda? 360 mil, 17 metros quadrados, perdeu o negócio. Hotel você não vende um metro quadrado, você vende o negócio. Pois bem, então e vende para quem? Investidor, óbvio. Ninguém vai morar num apart-hotel, num hotel. Você recebe um investidor
e o cara fala assim, quanto é que é esse investimento? Você fala, 360 mil. Você vai dar 60%, acho que é mais o sinal. O sinal é maior porque, como se trata de um hotel, acho que é 65, não me lembro agora. Você vai dar uma entrada e pagar o restante nas chaves. Aí o cara olha para você e fala assim, tá bom, 360 mil, qual que é o meu retorno? Você fala, olha, o retorno previsto aqui nessa região é 90% de frequência com 10% de vacância, estudos feitos, 25 de março, etc. Provável de ter um retorno aqui de R$3.000, 3.500, vai dar R$3.000, vai dar um ponto alguma coisa. Aí você fala, pô... Aí o cliente olha para você e fala assim, não me interessa. Sabe por que não me interessa? Esse dinheiro que eu invisto em título do Tesouro Nacional me dá um retorno muito maior. Eu tenho um retorno de 6% acima da inflação. Portanto, o que você está me oferecendo não bate com o meu investimento. E eu pergunto, acabou a negociação? Perdemos a negociação? Você pode entrar aí com uma coisa que não estava especificada no contrato, que é, por exemplo, dar um belo desconto para ele, retroagindo o investimento que ele ganharia à vista. Eu falo para ele, vou fazer o seguinte, todo esse investimento que você tem no seu ganho futuro, eu te dou de desconto. Você me paga 300 mil à vista. Vamos calcular agora os seus ganhos na entrega do projeto. E quando você fizer essa conta, ele vai ter um ganho maior. Então, ter sempre uma alternativa e pensar sempre numa compensação que não está especificada. Isso não está especificado no contrato. Mas é uma forma de você poder alavancar negociações sem perder. Uma forma criativa de você poder não perder a negociação. Obviamente, você tem que estar com isso tudo tramitado entre o incorporador e você para poder ter uma margem de negociação que satisfaça esse retorno de investimento. E, às vezes, a gente entra numa negociação sem saber as possibilidades. Então, sempre tem que ter possibilidade. Nunca dizer um não, ou aceitar um não, melhor dizendo, para uma negociação. Não, não me interessa por causa disso. Esse por causa disso é uma objeção que tem que ser vencida. E como é que eu vou vencer essa objeção? É a sua rentabilidade? Eu vou te dar mais rentabilidade. Ninguém quer perder negócio. Estruturar contratos contingenciais. É você colocar contingências no contrato a fim de satisfazer ambas partes em momentos oportunos. Suponha que um cara queira comprar uma residência e essa residência custe 400 mil. Hoje, qual que é a regra de financiamento? 30% de sinal, 70%, na maioria dos bancos, 70%, 30 a 60 dias, dependendo do banco. 30% de sinal, 120 mil. Aí você recebe um cliente e fala assim para você, olha, Fred, eu tenho financiamento aprovado, mas eu não tenho 120 mil na mão. Eu tenho agora 60, posso dar 30. Perdeu o negócio? Monta o contrato e apresente para o proprietário de forma contingencial. Ele vai dar 60 agora, 30 daqui 60 dias, 30 daqui 90 dias, e só vai pegar as chaves do imóvel com o financiamento na mão. E colocar dentro do contrato, a fim de contemplar essas contingências, ambas partes, de acordo com o Código Civil, uma multa contratual que lhe caiba na desistência da compra do imóvel, referendando já um pagamento. Se ele já pagou 60 mil, dentro do que descreve o Código Civil, o que pode ser cobrado ou não de multa do valor já pago. E ambos concordam. E você tem uma negociação, então, resolvida de forma inteligente, a fim de contemplar comprador e vendedor. Quando eu falei agora há pouco de conhecimento, e falei que conhecimento gera confiança, né, e eu acho que isso tem que ter muita atenção,
E nós temos que estar continuamente estudando, e aqui eu faço elogios ao Cresce com relação a isso, porque o Cresce mantém uma constância de aprendizado, e eu acho fundamental essa oportunidade, principalmente porque é gratuita. Você tem cursos de matemática financeira, cursos da Casa Paulista, cursos de técnicas de negociação, cursos dos mais diversos, e esse auditório devia estar cheio, na minha opinião. Falando de conhecimento, então, língua portuguesa. É fundamental essa atenção com a língua portuguesa para você não quebrar a confiança. Você vai mandar um texto, vai mandar um e-mail. Esse texto, esse e-mail, tem que estar em concordância verbo-nominal, né? Imagina você colocar ali, escrever um para mim fazer, ou colocar qualquer outra conotação diferente. Em vez de escrever mas, escreve mais. O e-mail não corrige essas coisas, né? Então, precisa ter atenção com isso, porque quem está lendo, ele está te avaliando. Então, o cuidado com a língua portuguesa. Eu fiz alguns destaques aqui, eu vou passar, porque a palestra não é sobre língua portuguesa, é só para chamar a atenção. Então, a diferença entre sob e sobre, a importância de saber a diferença e escrever corretamente, de afim junto e afim separado, são significados diferentes. Através de e por meio de não é a mesma coisa. Cada um tem uma implicação diferente. Perda e perca, a mesma coisa, não são sinônimos. Há um uso diferente para cada um. Para eu e para mim. Eu, praticação, mim, recebe. A gente junto e a gente separado. Uso dos porquês. Início, meio de frase, fim de frase, quando é substantivo, quando é pronome interrogativo. Seção, seção e seção. 3 escritas diferentes com o mesmo fonema. Quando escrever um, quando escrever o outro. Mal e mal. Não é a mesma coisa. Cada um tem um significado diferente. Mas e mais. Um é a conjunção adversativa, outro é um advérbio de intensidade. E vamos falar agora aqui de posturas, porque os gestos, como eu havia dito, ele tem uma influência muito grande no comportamento e em como o seu receptivo, no caso o oponente, ele faz a sua leitura dos seus gestos. Se ele faz uma leitura do seu comportamento e dos seus gestos, por que não influenciá-lo com gestos positivos a fim de te trazer consequências positivas? Na fala, essa postura gestual, ela te coloca com mais poder numa negociação. Sentar-se, aqui eles estão sentados à mesa com uma certa similaridade. Eu chamo a atenção ali para a frase sutilmente, né? Espelhar sutilmente. Não é para você sentar na frente do cara e imitar o cara, né? É você espelhar sutilmente alguns gestos. Por quê? Isso entra no processo de similaridade, como nós já vimos, e o processo de similaridade vai gerar confiança. Eu havia dito há pouco sobre o reforço. Aqui chama a atenção para o balançar de cabeça. As pessoas gostam de mostrar-se entendidas. Então, quando você está conversando com uma pessoa e ela está expondo o seu raciocínio, concorde com aquilo que você acha que te traz retorno, porque você está reforçando. Se aquilo que você acha que está em desacordo com o alinhamento do seu pensamento, não concorde, não balance a cabeça. Mas o fato de você balançar a cabeça está mostrando consonância e gerando confiança. Sentar-se à cadeira é uma forma de traduzir muito na linguagem corporal. Então, uma postura correta ao sentar-se, não sentar de qualquer jeito, jogar-se. E essa postura aqui, na forma que está colocada, ainda te empodera mais numa negociação. Esse leve balançar de cabeça traz amabilidade junto ao seu oponente. Ele se sente mais afável.
E se nós observarmos aí, até mesmo no reino animal, quem tem pet sabe o que eu estou falando. Se quando você muda o tom de voz com um cachorro, com um gato, alguma coisa, ele inclina a cabeça. Ele está te passando uma mensagem que o seu cérebro entende de amabilidade. Tom de voz sereno, um tom de voz tranquilo numa negociação é de suma importância. Esse tipo de gesto ele te empodera. É óbvio que você não vai atender nenhum cliente com as mãos para trás, mas em algum momento você pode querer se sobrepor a uma situação e esse gesto vai te empoderar. O cumprimentar com o pé esquerdo à frente no primeiro encontro te dá empoderamento no início de uma tratativa. Trazer a conversa para você, fixando-se no terceiro olho, ou seja, aqui no meio da testa. Você pode usar isso para pessoas muito prolixas, né? Você não vai falar para ela assim, dá licença, posso falar? Deselegante. Mas se você fixar no terceiro olho aqui com uma constância, ela vai se sentir imediatamente incomodada e você toma a palavra para si. Esse apertar de mãos com a palma voltada para baixo te empodera mais num primeiro bate-papo, no primeiro encontro. Com as duas mãos, então, nem se fala, se ganha mais empoderamento. Ele faz uma citação aqui de um cumprimento que pode ser interessante para a mulher, numa sociedade machista, ela usar-se dessa tática para ganhar mais poder na negociação. O olhar, né, um olhar tranquilo, sereno, olhando para a pessoa. As pessoas não gostam de negociar com pessoas que fogem dos assuntos, que desviam o olhar, né? Olhar nos olhos. Lógico que você não vai ficar que nem uma coruja olhando para o cara, não é isso, né? Mas, de vez em quando, manter um olhar para mostrar confiança. Eu vou simplificar aqui os próximos slides dizendo o seguinte. Você, para entrar numa negociação, tem que entrar com ansiedade controlada. A ansiedade descontrolada é mostrada no quê? No piscar de olhos, no tom de voz e na respiração. Se a pessoa identifica que seu piscar de olhos, a sua voz, a sua respiração está em dissonância com o habitual, ela vai entender que você está temerosa. Se você está temerosa, você gera imediata insegurança no seu oponente. Se você gera insegurança, você gera desconfiança. Ninguém gosta de negociar, de novo, com quem não confia. Veja só, um problema que é simplesmente sintomático que pode gerar. A falta do controle da ansiedade pode gerar lá na outra ponta desconfiança. Essa falta de controle da ansiedade, ela é vista e identificada no comportamento. Piscar de olhos, tom de voz, fala e respiração. Não é fácil negociar com quem você nunca viu, com quem entra, principalmente com pessoas que entram empoderadas. Você se sente incomodado. E isso só se vence com exercício. Existem alguns exercícios de respiração, onde você faz uma respiração pelo diafragma, antes de você entrar em qualquer ato público ou ato de negociação que te controla a ansiedade. Porque quando você faz esse tipo de respiração, você oxigena o cérebro. Oxigenando o cérebro, você tem melhores condições de pensamento, de lógica e de controle das emoções. Alguém aqui já fez o curso de oratória? Concluíram? Estão fazendo. Então, ouçam essa dica. Antes de vir aqui, eu fiz o curso de oratória. Antes de vir aqui à frente, faça esses exercícios de respiração aí, no seu cantinho, quieto. Permita-se oxigenar o cérebro e controlar suas emoções. Você vai ver como você vai vir diferente aqui na frente. E isso vale para
qualquer tópico na sua vida de relacionamento com pessoas e de relacionamento com negociação. Controle da ansiedade. E aqui, então, falando sobre respiração, que eu já comentei, eu falei há pouco de território, né? Eu disse que negociar no nosso território é melhor que negociar no outro. Um dos fatores, por exemplo, de território são inúmeros. Não vai dar para discursar isso aqui numa palestra, mas aqui a gente está vendo um cara sentado numa cadeira de espaldar mais alto. Imagina que você vai no território do outro negociar, o cara está sentado numa cadeira de espaldar mais alto, ele já te coloca à frente numa cadeira normal. Professor Fred, temos perguntas aqui dos internautas que nos acompanham pela TV Cresce. Leônidas, aqui de São Paulo, ele diz: bom dia a todos. É correto denominar o cliente como oponente? Oponente é uma palavra de cunho acadêmico. Quando você estuda técnicas de negociação, você designa oponente. E veja que oponente não tem uma questão pejorativa. Se você procurar no Aurélio, o que quer dizer oponente? É a pessoa que está oposta a você. Portanto, não tem uma questão pejorativa. Há uma questão pejorativa dentro da sociedade que pensa oponente como inimigo, mas não é inimigo. Então, dê uma verificada lá no dicionário, você vai ver que oponente é o que está oposto a você. Valmir Almeida, de Jacareí, ele pergunta: tempo de persuasão, pressão do tempo, como agir quando o cliente diz que vai comprar no tempo de Deus? Essa pergunta é muito boa. Olha só, você está recebendo um cliente e o cliente fala assim: eu vou comprar no tempo de Deus. Eu vou dizer o que eu faria se eu recebo esse tipo de cliente. Olha, vou fazer o seguinte, Fred, eu vou comprar no tempo de Deus. Eu perguntaria para ele, como você identifica o tempo que Deus vai te dar? A gente tem que continuar perguntando. Quanto mais perguntas você faz, mais você deixa o oponente em compromisso com você. Quanto mais perguntas, mais comprometido o oponente fica contigo. Perguntas difíceis como essa, que estão querendo criar um ar abstrato na sua negociação, elas são perguntas de refúgio. Quando o cara diz assim, eu vou comprar no tempo de Deus, é porque provavelmente o imóvel que você mostrou para ele está em dissonância com a possibilidade de pagamento que ele tem para aquele imóvel. É porque provavelmente aquele imóvel, ou talvez não contemple os anseios da região que ele está procurando. Então você vai ter já que entender a mensagem dessa pergunta para buscar algo que o contemple. Só que se você recebe uma pergunta dessa e fica apático e não responde com uma outra pergunta, ou que seja com uma resposta, para trazer ele para você, ou até mesmo para criar um rapó, para criar uma brincadeira e ele se sentir envolvido, se você ficar incomodado com aquela pergunta como essa e ficar apático, você perdeu o cliente. Então, faça uma outra pergunta, traga ele para você, crie um rapó, crie uma identidade com o seu oponente para que ele passe a confiar em você e você se abrilhante com uma oportunidade daquela pergunta. Existe uma frase que é fazer do limão uma limonada. Nunca se derrote com uma aparência de uma derrota. Aquela frase ela pode te servir para algum objetivo interessante. Um dos objetivos é trazer esse cara para um elo de confiança. Quando ele fala assim, só Deus dirá o tempo de compra, ele está querendo criar um bloqueio com você. Se você aceitar esse bloqueio, você perdeu o cliente. Não aceite o bloqueio. Pegue essa frase, use a seu favor, crie uma brincadeira, traga ele para o seu circuito, crie um rapó, busque objetivos comuns. Quem sabe você não está ganhando até um possível cliente que está gerando confiança contigo. Muito bem. Adolfo Júnior, da Praia Grande, coloca aqui, enfim, algumas considerações que eu vou compartilhar.
Ele diz: bom dia, a visão acadêmica segue um sentido importante no campo de uma negociação, mas o primeiro passo é o conhecimento detalhado do imóvel e seus aspectos junto à localidade e principalmente o valor real de mercado que vai deixar o seu cliente satisfeito. O negociador tem que ser autêntico e seguro na negociação, e a excessiva formalidade pode atrapalhar a negociação. Interagir com ele, com o cliente, fortalece seu contato e, consequentemente, você quebra o gelo. Adolfo, muito obrigado pelas suas considerações. Fred, quer comentar? Ele está certo, e foi algo que eu comentei logo no começo, né? Se você não tiver conhecimento, você não gera confiança. Então, o mínimo que você tem que ter para entrar numa negociação é conhecimento da questão imobiliária. Esse é o mínimo do mínimo para entrar numa negociação. Perfeito. E Felipe Freire, também de São Paulo, pergunta, na sua visão, Fred, no seu conceito, gostaria de saber quantos imóveis é suficiente para mostrar a um cliente? Eu acho que isso tudo depende demais da sua disponibilidade, depende do interesse que o cliente tem, mas eu tenho algumas considerações que eu faço durante o meu trabalho. Eu não acho que isso é universal. São coisas que eu trago para mim e eu acho que isso está muito envolvido com a sua relação pessoal, daquilo que você entende para a sua personalidade, para a sua disponibilidade junto do cliente. Eu levo como conceito 3 imóveis. Como é que eu tiro esse conceito? Por que eu levo esse conceito para mim? Porque eu trabalho perfilando o cliente. Eu trabalho perguntando e perguntando até eu entender quais são as características necessárias do cliente. Quanto mais informações você tem do cliente, mais você chega próximo ao desejo dele. Se você deixa perguntas muito abertas e perguntas que são muito abrangentes, você vai ter um leque de imóveis muito grande para mostrar para ele. Não adianta, a pessoa fala assim, não, eu quero morar, para mim tanto faz, morar na Vila Mariana, morar no Jabaquara, morar na... Não, pera, eu quero saber qual é o bairro que você quer morar. Não é a mesma coisa morar na Vila Mariana, morar no Jabaquara, até mesmo porque os preços não são iguais. Então você tem que ir criando elos de confiança entre você e o seu cliente para ele entender o que cabe dentro do perfil dele, do gosto dele, do que ele pode pagar. Porque o cliente tem desconhecimento algumas vezes. Então, ele acha que ele quer mover lá na Vila Mariana, mas ele não consegue chegar ao preço de 12, 11, um metro quadrado. Ele tem que entender a realidade. Ele só vai entender a realidade no momento em que você for identificando e perfilando esse cliente até chegar na necessidade pontual dele. Quanto mais perguntas, mais conhecimento você tem do cliente. Muito bem. Pergunta dos presentes? Sim. Professor, o mercado hoje está com muita oferta de imóveis, né? Eu tenho percebido a dificuldade dos corretores. Muitas vezes o cliente ele visita o imóvel, seja para locação ou venda. O imóvel interessa, está dentro do que ele está procurando, mas ele não fecha imediatamente. Então, naquele período em que o cliente volta para o teu escritório, para a tua casa, ele acaba recebendo outras ofertas, ou até mesmo acaba desistindo por algum motivo, achando que o mercado vai apresentar outra oferta melhor, enfim. Qual técnica você sugere para que o corretor não perca esse cliente no momento em que ele já demonstrou que ele quer fechar aquele negócio? Eu uso técnicas de persuasão, como eu tinha comentado. Então, eu levei uma cliente recentemente, não tinha ninguém na equipe para atender, fui lá e dei atendimento. Ela queria um imóvel perfilado, eu perfilei tudo até chegar no ponto certo. E identificou um imóvel que ficava a um quarteirão da Paulista, na Peixoto Gomide. Levei lá para ver o imóvel. Ela olhou o imóvel e estava com um casal, eu fui percebendo que gostaram do imóvel. Bom, como você disse, você percebe a situação do mercado. Então, use isso a seu favor
junto ao cliente. Da mesma forma que o cliente tem ofertas, o cara que está com o imóvel, e levando em conta a relação de custo da locação hoje por metro quadrado, que caiu absurdamente, ele também tem uma demanda de procura alta. Não é só ele que tem oferta. O cara tem uma demanda de procura alta. Se você faz ele entender que aquele imóvel é uma oportunidade, e se ele não abraçar essa oportunidade, ele vai perder para outro, ele entra na contramão de ter mais ofertas. E você faz isso com o quê? Com comparativos. Olha, esse imóvel, ele custava tanto, está tanto. Vamos puxar aqui, vamos ver quanto é que estava o imóvel? Vamos ver quanto é que está custando agora? Tá. O que você acha? 2.400 um metro quadrado, mais o condomínio, mais o IPTU. Eu, inclusive, já falei com o proprietário, ele tem outras propostas. Eu preciso saber se você te interessa esse imóvel, se você vai fazer uma proposta ou não para fechamento. Você coloque em enquadramento o teu cliente. Não pode fugir, e as pessoas temem isso, de você colocar o teu cliente no fechamento. As pessoas têm medo de dar fechamento. Não pode ter medo de dar fechamento. Eu gostaria de deixar um aspecto de como eu atuo nessa situação. Pelo fato de que eu faço um trabalho autônomo, não tenho o espaço físico, a imobiliária montada, criei certas formas de atuar. Mas hoje, se tivesse uma imobiliária, eu diria o seguinte: saiu com o cliente, se vier fechar negócio dentro da imobiliária, perde metade da comissão. Não aceito, não acho esse o melhor momento. Eu, seguindo o seu raciocínio de esmiuçar bem o que o cliente quer, eu procuro mostrar o imóvel focado naquilo. Saio, às vezes, com 2, 3, quando os tenho, mostro um e quero ver a reação. A partir do momento que eu vi que os olhos cresceram, que abriu a porta, como já aconteceu, meu Deus, achei! Eu vou voltar para algum outro lugar para fechar. Eu já levo em mãos uma certa documentação e a proposta sai ali dentro. Ele está na adrenalina, ele está a 1000. Ali ele assina qualquer coisa. Ali ele faz a formulação da proposta, tudo, o negócio é fechado ali. Ele já sai no caminho dizendo: eu fechei, eu comprei. Não, agora nós vamos ver como é que vai fazer com a documentação. A conversa está andando. O tempo de sair de um imóvel, e às vezes chegar na imobiliária, e às vezes tem ali meia hora, 40 minutos para voltar. Quando não, o corretor ainda fala: eu tenho mais um aqui, o senhor não quer dar mais uma olhadinha? Quem sabe ajuda, tal. Aí ele começa a entrar em confusão. Então, eu acho que o melhor negócio, e já fechei vários assim, é no local, naquele momento. Cliente, você percebeu aquele tchanzinho, é ali. Pode vir com a conversa e parte para o fechamento. Se você perder aquele momento, a sua venda começa a descer ladeira abaixo. Fred, eu queria que você me falasse assim: eu perdi uma venda aí porque acho que faltou a sua palestra antes. Se eu tivesse essa palestra, acho que eu não perderia essa negociação com o cliente. Obrigado. Por falta de confiança mesmo, né? Acho que foi um erro meu de, logo após eu tirei o Cresce, fui tentar fazer negociação. Mas a vida também é um aprendizado. Isso é importante. Reconhecer-se e trabalhar seus feedbacks, que nem você está fazendo agora, é mais importante que a palestra. Mas o que eu não entendo, e nem eu acho que nem Freud acho que explica, a ingratidão do cliente. Porque, assim, tratei com o cliente, levei até o imóvel, assim, ele gostou, cabia dentro do que ele estava querendo, né? Aí, assim, sem mais, sem menos, até a mulher dele entrou e falou: não, quero negociar direto com você. Ela me adicionou no WhatsApp e comecei a negociar com ela. Aí ele deu uma desculpa: não, estou no interior, tal, não... Sabe? E nesse inteirinho, ele já estava negociando com um concorrente. Até eu falei: se vocês não compararem com a gente, comigo, eu tenho um colega que é parceiro, ele vende ele está cadastrado em outras incorporadoras. Aí, sem mais, sem menos, foi lá e comprou quase o dobro do preço, um imóvel. Sabe? Falei: não, Juca, eu já comprei e tal. Falei: tudo bem, obrigado.
Importante ter esse reconhecimento, reconhecer-se no feedback, entender onde você acha que errou e se reposicionar para que isso não aconteça de novo. Talvez você já tenha percebido isso, mas o fato de você ter iniciado a negociação com a esposa dele por WhatsApp te quebrou a compra. O fato de você ter mantido a negociação pelo WhatsApp com a esposa dele quebrou o processo de negociação, ele perdeu confiança em você. O ideal é, por exemplo, nós mulheres, quando se trata de casal, eu, por exemplo, como mulher, vou focar na mulher. Não necessariamente não vou dar atenção ao homem. E o homem, ele vai se reportar, né, reforçar esse contato com o homem, para não gerar essa desconfiança. Não que ele está desconfiando de você, mas pode gerar um desconforto. A sociedade é machista, a gente tem que entender isso. A gente vive numa sociedade machista. Bom dia, meu nome é Marta. Bom Fred, dia, Marta. Adorei a palestra. Obrigado. Fantástico. Só para complementar o que ela falou, eu tive um cliente realmente que também solicitou que eu desse continuidade com a esposa. Então, às vezes, isso aí facilitou bastante. Agora, eu queria te perguntar, Fred, no início da palestra, porque exatamente eu estava lendo sobre isso, eu queria que você me explicasse um pouquinho melhor, se você puder, sobre o BATNA, essa negociação BATNA. BATNA ou MASA. Eu gosto de usar o termo MASA, que é português, BATNA em inglês, né? Mas a melhor alternativa sem acordo é quando você tem algo pré-acordado, não fechado, mas que se você está pré-acordado e não fechado ainda, mas que se você retornar dentro de uma possibilidade temporal, você fecha. Vou dar um exemplo, para ficar mais fácil. Digamos que você queira vender seu carro. Aí você nunca vai esquecer mais o que é MASA. Você quer vender seu carro. Onde você pega o primeiro preço de avaliação e compra do teu carro? Não, de compra. Você vai chegar com o teu carro, vai lavar lá, o cara vai comprar. Onde é? Concessionária. Você leva na concessionária e fala assim, quanto você paga no meu carro? Estamos comprando. Vai lá na Água Espraiada, tem um monte lá. Estamos comprando. Certo? Você levou seu carro lá, o cara vai fazer uma avaliação e vai falar, eu pago tanto no seu carro. Vamos dar um exemplo aqui, vai, um Fiat Uno 2010, o cara leva lá e fala assim, eu pago, vamos falar, na tabela FIP custa 25, o cara fala lá, eu pago 20 no seu carro agora. Aí você pergunta para ele, essa proposta é válida por quanto tempo? O cara fala, se você voltar aqui nos próximos 10 dias, eu pago 20 mil. Você fala, tá bom, vou dar uma pensada. Em 10 dias, você tem uma melhor alternativa, não acordada, no pagamento de 20 mil reais. Se você chegar lá e voltar em 10 dias, o cara compra o seu carro. Paga 20 mil. Isso é uma MASA. Por que isso te ajuda? Você vai lá na ANB e vai vender o carro. O cara te oferece 22, você vende? Tabela FIP 25, o cara te paga 20. Você vende 22? Você fala, meu amigo, 20 mil já tem na concessionária. Você tem uma MASA, você já está empoderada para a negociação e você lida melhor com essa negociação. Você consegue trabalhar a sua negociação com mais empoderamento. Foi o exemplo que eu dei há pouco do recrutamento. Se eu já tenho uma proposta e eu recebo outra proposta de emprego, eu vou melhorar essa proposta aqui, porque igual o próximo eu já tenho. Obrigado.